E aí, meus amigos? Bom ou não? Gente, hoje eu tô muito preocupada. Assim, preocupada igual quando a minha unha lasca e não tem uma lixa perto pra eu resolver o problema. Então, preocupada nesse nível. A oposição se organizou. Eles foram pras ruas e eu não entendo porque não tem ninguém falando sobre isso. Mas aqui a gente fala e a gente mostra. Vai ser o primeiro tópico desse vídeo. Mas outra coisa que precisamos falar é sobre a tentativa fuleira de resgatar a confiança na mídia. E como eles fazem isso? Eles se ajudam. Ninguém solta a mão de ninguém. Todos os sites da grande mídia dizem que os blogs bolsonaristas espalham fake news. E isso porque a gente desmente eles sem dó nem piedade. Mesmo assim, somos constantemente atacados e agora até censurados, porque a grande mídia é o verdadeiro tribunal da verdade. Se bem que tem o STF no meio dessa briga, né? Agora eu tô confusa. Nesse vídeo eu vou expor as carinhas de quem mente que nem sente. Ou sente vergonha e finge demência. Sei lá. Mas também vamos falar da OMS, que nesse momento não faz mais a menor ideia do que tá falando. Na boa, gente, eu tenho muita pena da nossa dita ciência. Eu desisti de sentir raiva nesse meu coraçãozinho. Agora eu vou debochar num nível muito elevado. Mas também vamos falar da queda. E não foi do andaime que a nossa Miss Pig sofreu. Choice. O subsolo é o limite. Vou falar também do discurso contraditório do Kim Catacoquinho, que não adianta me bloquear cosplay de mangá ruim. Eu deslogo minha conta e olho os Dória tudo que você anda falando. Não importa mais fazer sentido, o importante é atacar. E se você achar muito ruim, me bloqueia aqui no YouTube. Só para de sofrer. E pra finalizar, eu vou te contar que seu Faquin nadou e tá boiando na vida, meu filho. O povo não teve coragem de te apoiar. E isso é bom. Mostra que pelo menos um tiquinho de medo e óleo de peroba em casa, eles têm. E também tem notícia do Celso de Mello. O papo hoje tá bom e vai irritar muitas pessoas. A você se deseja uma boa dose de camomila, um pacotinho de jujuba e um saquinho de sal de fruta. Mas bicarbonato também serve. Incomodar os criadores de narrativa é fundamental. Acostumem-se. Galera, se você tá pensando em comprar um livro, eu vou te lembrar que eu tenho a minha livraria. Então, que tal financiar esse canal? Adquira conhecimento. O link vai estar fixado aqui nos comentários. Então, gente, teve manifestação da oposição contra o presidente Bolsonaro e eu não consigo entender por que a grande mídia não mostrou isso. Mas a gente é afrontoso. Por mais que doa, a gente vai mostrar. Você tem o direito de saber. Demais, moço. Eu tô perdendo a vista. Aqueles ali devem ter ganhado um pão com mortadela e 30 conto. Fazer isso aí, ó. Hein? Fala que depois tá no feito, com 1000 pessoas. É gente demais, moço. Atrapalhando o trânsito aí. E é por isso que a gente está aqui hoje. Em todas as cidades do Brasil está acontecendo essa mobilização. Então, agora eu acredito que o biruliro cai. Pois então, as definições de vergonha alheia foram atualizadas com sucesso. Assim como o nosso momento deboche, porque sim, nós somos desses. Agora vamos expor a nossa grande mídia que nem faz mais ideia do que tá falando. Os caras sempre apontam um culpado pra não admitir aquela notinha que até daria algum tipo de credibilidade ao veículo, a tal do erramos. Os caras criam teorias mirabolantes e apontam dedos até pra própria mãe, se preciso for, pra não terem que admitir que erraram. Sim, nós estamos vendo, e a gente paga a internet pra ela salvar tudo isso aí, pra quando a gente precisar, a gente usar. No dia 18 de agosto, os antas postaram: sai Joyce, entra Janaína. O PSL quer trocar Joyce Hasselmann por Janaína Pascoal na disputa à Prefeitura de São Paulo. O plano foi assoprado para o Globo. Janaína Pascoal, segundo o jornal, foi sondada na semana passada por Luciano Bivar, mas ainda não topou a empreitada. Só que essa notícia aí deu ruim, menino. A Janaína ficou mais brava do que a sua mãe vendo que você comeu biscoito recheado antes do almoço e foi lá no Twitter dizer que tem blogs falando pelos cotovelos e que ela jamais será candidata. Ou seja,
Mega fake news? Só que aí, no dia 19, os mesmos antas postaram: o Principado de São Paulo. Os bolsonaristas tentaram minar a candidatura de Joyce Hasselmann à Prefeitura de São Paulo. Depois de plantarem o nome de Janaína em seu lugar, agora eles plantam o de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o nosso princeso. Entenda, em menos de 24 horas, os antas disseram que o Bivar estava tentando o canto da sereia no ouvido da Janaína, e depois ela desmentiu. Aí eles disseram que quem tá levantando esses paranauê são os bolsonaristas. Eu posso até estar louca em alguns aspectos nessa minha vida, mas eu tenho mais que certeza que o Bivar não é bolsonarista. Eu tenho mais certeza disso do que 2 mais 2 são 4. E pra quem não lembra, Bivar é o presidente do PSL. Mas não vamos parar por aqui. Vocês tiveram acesso ao vídeo da rede Goebbels News, onde a mulher estava comentando a pesquisa Datafolha, mostrando que Bolsonaro deu um duplo twist carpado na vontade socialista e cresceu em todos os aspectos, em todas as regiões. Vocês viram isso, né? Tá, pra quem não viu, ela detalhou isso e deu uma mega ênfase no Nordeste, pois a melhora do presidente nessa região foi o que puxou toda a pesquisa. Só que em seguida, o comentarista Otávio disse que isso que estava acontecendo era culpa do pobre estúpido. Eu nem preciso dizer o quanto esse negócio pegou mal, né? Já disse isso aqui antes e repito, se não dá pra derrubar o presidente, derrubemos então o povo, que é burro. Em vez de se desculpar pela fala no mínimo mal colocada, não. Mais uma vez eles vão lá te chamar de estúpido com a seguinte declaração: é fake que jornalista da Goebbels News chamou o nordestino de pobre estúpido. Otaviano Guedes, na verdade, disse: é o pobre, vírgula, estúpido, com uma pausa no meio. É o pobre estúpido. É o pobre estúpido. Ah, Continuando. Mas a mensagem manipulada dá a entender que não existe a vírgula. Vídeo na íntegra deixa claro que o jornalista fez referência à famosa frase "é economia, estúpido", atribuída a um assessor do ex-presidente americano Bill Clinton. Então, sua culpa se você interpretou errado a fala do cara e não conhece a fala mega famosa do assessor do Bill Clinton. Sim, meu filho, a culpa é sua. Vai estudar. Ainda bem que a gente é estúpido e cai nessas aí, né? Então, só que tem mais. Vocês lembram da matéria do Correio Brasiliense que dizia que a saída de Guedes seria acelerada porque Bolsonaro tava belém dele? Toda a grande mídia repercutiu isso. Mas antes fosse apenas fofoca de vizinha da nossa grande mídia. Devido a essa conversa de comadre, naquele dia, a bolsa caiu. Entenda o método. Eles criam a narrativa e causam um estrago com ela, forçando os envolvidos a se manifestarem para gerar mais e mais notícia. Porém, a resposta dos envolvidos nesse tricô de Dona Fifi foi bem... Em sua conta, o presidente postou sobre Paulo Guedes: entramos juntos e vamos sair juntos. Já Paulo Guedes foi mais estilo Paulo Guedes. Diz que só sai do governo abatido por um pipoco, sabe? Piu, piu. E assim, além de pôr fim às fofocas da mídia super confiável, ainda fizeram a bolsa subir e o dólar cair. E aí, contando essas coisas todas pra vocês, eu só me faço uma pergunta. Ministro Xande, cadê você, meu filho? Tá sumido, tá muito sumido, tá precisando aparecer, né? O bom é que o óleo de peroba é baratinho, mídia. Dá pra comprar muito, mas mais importante do que comprar é usar. Fica a dica. E já que estamos falando em contradições, eu não poderia deixar de fora a entidade protagonista do "eu disse, mas desdisse porque talvez não foi bem isso que eu queria dizer". Abram alas para a OMS, mas dá espaço mesmo, meu amigo, porque se você estiver muito perto dela, eu não garanto nada. No dia 24 de julho, a OMS descartou a volta ao antigo normal e pede adequação a novos hábitos. Mas isso era até Wuhan, a cidade berço do flango frito, decidi fazer uma mega ultra top festa e colocar milhares de jovens para celebrar a vida, todo mundo juntinho, transmitindo total good vibes. Aí, menos de um mês depois, eis que a OMS muda de ideia novamente. OMS defende realização de mega festa em Wuhan. Epidemiologista diz que ninguém pode ser culpado por querer viver sua vida como antes da pandemia. Oh, meu Deus. Mas o negócio é que ele falou que não tinha esse negócio de voltar ao normal. Mas esse não é o mais legal de tudo. O que você precisa saber é que tem político aqui no Brasil dizendo que a quarentena só acaba quando a gente tiver uma vacina.
Eu sei, você ficou com nervoso com um negócio desse, né? Usa mais máscara que vai passar. Sim, respira carbono que você vai ficar calminho, isso. Já passa. Mas também no dia 29 de julho, o diretor da OMS na Europa disse que o aumento dos casos do flango-flito estão ligados aos jovens, para no dia 12 de agosto pedir que os jovens não sejam culpados pelo aumento do flango-flito. É essa a entidade que guia muitos dos nossos políticos aqui em terras de Tupiniquim. Mas fica sussa, meu amigo, tá tudo sob controle aqui, inclusive você. Sem palavras, meu povo, sem palavras. Agora eu preciso falar da Miss Pig. Tem muito tempo que eu não falo dela e eu tenho certeza que ela tá com saudade dos meus biscoitos. Vamos então encher essa despensa, minha filha. Em pesquisa recente, a deputada Miss Pig conseguiu a proeza de ter 1% das intenções de voto à Prefeitura de São Paulo em quase todos os cenários. E eu digo isso porque 1% é quando a votação é estimulada. Na espontânea ela nem aparece. Mas o fato mais engraçado é que a margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos percentuais. Ou seja, pode ser que na verdade a Joyce tenha -1 das intenções de voto. E como a única pessoa que não enxerga isso é ela própria, o PSL parece estar dando seus corres e nos 2 últimos dias a tag Príncipe Prefeito tá lá no Twitter, jogando lama nos sonhos da nossa Peppa. E o que eu acho que vai acontecer? O PSL vai mandar a Joyce de volta pro cercadinho e vai convidar a nossa princesa para disputar a prefeitura da capital. E isso se eles tiverem 0,% de juízo e alguma vontade real de ter a prefeitura da maior cidade do Brasil. Peppa, só você não viu, fia? Desce daí e abraça o ostracismo político. 1% é menos que a margem de erro. Joyce, você é a margem de erro em todos os sentidos. Mas a dica da titia é: faz mais videozinho cozinhando que passa. Combinado? E já que eu tô falando de erros de São Paulo, eu vou falar do Kim Catacoquinho, que também me bloqueou no Twitter. Mas relaxa, Kim, tem aquele negócio de quem ama bloqueia, né? Então, no dia 16 de agosto, o Projeto de Anime postou em seu Twitter: Bolsolula já é oficial. Isso porque um deputado do Centrão disse que Bolsonaro teve coragem, igual o Lula, de enfrentar o mercado para dar o auxílio emergencial, que ele teria a mesma espontaneidade do petista. Então, sabe aquele negócio que você não precisa ter coerência quando o seu propósito é apenas atacar? Dá uma olhadinha no que o Kim postou às vésperas do auxílio começar a ser pago. Quem leu o programa de Jair Bolsonaro à presidência da República sabe que a renda mínima foi uma das propostas de campanha elaborada e protocolada pelo Bolsonaro ao TSE. Agora o Bolsonaro tem o dever de deixar as pessoas em casa, de não deixar as pessoas passarem fome, pagando a renda mínima que foi aprovada pelo Congresso Nacional sem demora. As pessoas precisam desse dinheiro agora. Paga logo, Bolsonaro. Eu fui desafiado pelo Marcelo Freixo, achou que eu não fosse fazer o vídeo, né, Marcelo? Mas tô fazendo. Deixa eu desenhar pra vocês. 11h59. O auxílio emergencial vai fazer o governo gastar muitos dinheiros e ficar em maus lençóis financeiros. Meu amigo Freixo apoiou, então eu apoio também. Paga, Bozo, paga, paga! Só que aí deu meia-noite. Droga, o auxílio emergencial deu qualidade de vida pros pobres e agora eles amam o Bozo. Melhor chamar ele de Lula. Isso, populista igual o Lula, é o que nós vamos usar. É aquele negócio, boys will be boys. E provavelmente não serão reeleitos. Eu ouvi um amém? Amém. Meu conselho pra você, Kim Catacoquinho: chama o Freixo pra passar o final de semana lá no Copacabana Palace, que passa. E pra finalizar esse vídeo, ideias absurdas têm que ser humilhadas. E foi bem isso que aconteceu com o seu Fachin. Ele propôs uma lei que punisse o religioso de se meter em política, porque, né, só os professores que podem fazer isso com uma audiência cativa. Eu sei que tem muito doido lá no TSE, mas eu ainda não vi nenhum deles rasgar dinheiro. E foi por não chegar ainda nesse ponto que por 6-1 a ideia do seu Fachin foi rejeitada. A única pessoa a votar a favor disso foi o próprio Fachin. Que fase! E para deixar o seu dia ainda mais feliz, o jornal O Tempo acabou de lançar uma nota sobre o ministro Celso de Mello. Às vésperas da aposentadoria, Celso de Mello se licencia do Supremo. A notícia tá falando que o seu Celso pediu licença do Supremo para poder tratar um problema de saúde, mas não especifica o que é. O negócio é que no dia 1º de novembro, o seu Celso, ó,
Vai rachar o fora, meu filho. Nossa Senhora, que alegria. E a matéria finaliza dizendo que, como nós já estamos no meio de agosto, pode ser que seu Celso não volte mais. Desculpa, seu Celso, sei que aconteceu que me deu uma crise de riso aqui, o senhor me desculpa. Seu Celso vai pela sombra, tá? E vai cuidar de sua saúde e usa o tempo que o senhor precisar. Não se preocupe em voltar. A gente tá super tranquilo com isso aí. E é isso tudo, meu povo. Agora eu quero que você me diga a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Você confia na grande mídia? E na OMS? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui. Então seu Celso vai e pode não voltar pra depois ir de novo pra não voltar em definitivo? Gostei, fi. Gostei.